Ei, bem-vindo ao novo vídeo. Eles devem ser extraterrestres. Soa mais lógico para alguns do que acreditar que as civilizações antigas eram arquitetos e engenheiros incríveis. Um dos aspectos mais intrigantes dessas estruturas antigas é o transporte de blocos de pedra maciços que parecem impossíveis de mover sem máquinas modernas. Como essas civilizações antigas, sem guindastes e equipamentos pesados, conseguiram transportar essas pedras colossais com tanta precisão? Vamos dar uma olhada mais de perto. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 25. A parede dos 6 monólitos é uma visão notável em Ollantaytambo, no Peru. Cada uma dessas pedras maciças tem mais de 3,5 metros de altura e pesa cerca de 50 toneladas. A precisão com que essas pedras foram trabalhadas é realmente surpreendente. Elas se encaixam tão perfeitamente que nem mesmo uma lâmina de faca pode deslizar entre elas. A muralha dos 6 monólitos está localizada dentro do Templo do Sol, parte do maior complexo do Templo do Vale em Ollantaytambo. Este local serviu como um centro cerimonial para os Incas e foi construído durante o Império Inca. Ollantaytambo era a propriedade real do imperador Pachacuti, que conquistou a região e desenvolveu a cidade e o centro cerimonial. No entanto, o propósito dos 6 monólitos e a razão de seu imenso tamanho permanecem um mistério. Os pesquisadores continuam a se perguntar por que as pedras tão grandes foram usadas e como foram transportadas para sua localização atual. Acredita-se que as pedras foram extraídas a cerca de 6 quilômetros de distância no lado oposto do rio Urubamba. Número 24. De acordo com relatos convencionais, a Grande Pirâmide de Gizé foi construída como uma tumba real para o faraó Khufu, que governou durante a 4ª dinastia do Império Antigo. A pirâmide, construída por volta de 2600 a.C., levou aproximadamente 27 anos para ser concluída. Na Câmara do Rei, que é feita inteiramente de granito rosa, foram utilizados blocos de granito pesando entre 25 e 80 toneladas cada. Esses blocos foram transportados de Aswan, mais de 900 quilômetros ao sul da pirâmide. As imensas pedras foram cortadas, movidas e ajustadas com uma precisão surpreendente. Se os antigos egípcios alcançaram esse feito, permanece um mistério significativo. Alguns acreditam que os blocos foram transportados por barcos ao longo do Nilo, enquanto outros sugerem que foram transportados por terra. A própria Câmara do Rei tem 5,8 metros de altura e possui um telhado plano sustentado por 9 blocos de granito maciços, suportando coletivamente mais de 400 toneladas de alvenaria. Como você acha que eles conseguiram isso? Diz aí nos comentários. Número 23. Göbekli Tepe é um sítio arqueológico na Anatólia, Turquia, com cerca de 12.000 anos, tornando-se um dos mais antigos sítios arqueológicos conhecidos no mundo. Os pilares em forma de T, uma característica definidora de Göbekli Tepe, pesam entre 10 e 20 toneladas. Esses pilares monolíticos foram esculpidos na rocha e transportados de locais próximos para o local. Estima-se que mover esses pilares pesados exigiria os esforços de centenas de pessoas. Notavelmente, o pilar 43 apresenta símbolos misteriosos que alguns acreditam conter significados ocultos ou pistas para rituais antigos. Especulações sugerem que o pilar pode representar conhecimento astronômico ou cosmológico antigo, potencialmente ligado a civilizações perdidas ou segredos não descobertos. Número 22. Pumapunku é um complexo de templos que remonta ao século VI, localizado perto de Tiwanaku, Bolívia. Faz parte do sítio arqueológico maior conhecido como Tiwanaku. O nome Pumapunku se traduz em Portão do Puma nas línguas Aimará e Quichua. O complexo Pumapunku apresenta uma colina em forma de T, estrategicamente alinhada, com um pátio rebaixado e uma estrutura monumental ao topo. Acredita-se que tenha sido construído pelo Império Tiwanaku, uma das principais civilizações pré-incas que prosperou entre 300 e 1000 d.C. O templo foi originalmente revestido com blocos megalíticos, cada um pesando dezenas de toneladas, mas a pedra mais pesada em Pumapunku pesa surpreendentes 130 toneladas. Essas pedras foram intrincadamente esculpidas com uma precisão que parece surpreendente para uma civilização considerada primitiva.
O Mapunco permanece um mistério, já que a cultura Tiwanaku entrou em colapso por volta de 1000 d.C., com as causas de seu declínio ainda desconhecidas. Número 21. A Pedra da Mulher Grávida, também conhecida como Hajar el-Hibla, é um famoso monólito romano localizado perto do complexo do templo Baalbek, em Baalbek, Líbano. É um dos maiores monólitos conhecidos no mundo, medindo aproximadamente 20 metros de comprimento e pesando cerca de 1.650 toneladas. A pedra recebe esse nome por sua forma única, que lembra a barriga de uma mulher grávida. Segundo a lenda, acredita-se que tocar a pedra traga fertilidade às mulheres. Algumas teorias sugerem que os romanos, muitas vezes creditados com a construção do local, não poderiam ter movido pedras tão maciças com a precisão e exatidão vistas aqui. A Pedra da Mulher Grávida não é a única pedra gigantesca na área. Duas outras pedras imensas, a Pedra do Sul e a Pedra Esquecida, também são encontradas nas proximidades. Esses monólitos fazem parte do maior complexo romano do Templo de Júpiter Baal, e são notáveis por suas proporções megalíticas. Número 20. A Pedra do Polvo, também conhecida como Taikoishi ou Rocha do Tambor, é uma pedra maciça localizada no castelo de Osaka, no Japão. É um dos maiores megálitos do castelo, tanto em tamanho quanto em peso, medindo aproximadamente 5,5 metros por 11,7 metros e pesando 130 toneladas, a pedra recebe o nome da forma de polvo visível em seu canto inferior esquerdo. O castelo de Osaka foi originalmente construído no final do século XVI por Toyotomi Hideyoshi, um proeminente daimyo japonês. As paredes da pedra do castelo foram construídas com pedras enormes, como a Pedra do Polvo, que foram transportadas de várias regiões do Japão. Situada perto do portão Sakura, uma das entradas do palácio, a Pedra do Polvo faz parte de uma muralha de pedra que cercam o castelo. No entanto, permanece um mistério como essa pedra pesada foi transportada, mesmo com a avançada tecnologia de construção dos arquitetos japoneses do século XVII. Número 19. Sacsayhuaman é uma antiga fortaleza inca localizada no extremo norte de Cusco, no Peru. Foi construído no século XV pelos incas, notadamente sob Sapa Inca Pachacuti e seus sucessores durante o auge da civilização inca. Uma das características mais marcantes de Sacsayhuaman é o tamanho e o peso das pedras utilizadas em sua construção. Algumas das pedras pesam entre 100 e 200 toneladas. A fortaleza foi construída com paredes de pedra seca, compostas de enormes pedras cuidadosamente esculpidas para se encaixarem perfeitamente. Essas pedras foram transportadas de uma pedreira a aproximadamente 35 quilômetros de distância. Com o tempo, grande parte de Sacsayhuaman foi destruída pelas forças espanholas e suas pedras foram reaproveitadas para a construção de edifícios espanhóis em Cusco. No entanto, as paredes inferiores feitas de pedras maciças eram grandes demais para serem movidas e permanecerem intactas até hoje. Número 18. Gornaya Shoria, também conhecida como Montanha Shoria, é uma região no sul da Sibéria, Rússia, a leste das montanhas Altai. Conhecida por sua beleza natural, a área às vezes é chamada de Suíça Siberiana. As formações rochosas conhecidas como megalitos Gornaya Shoria estão localizadas no Monte Kuilyum, que se eleva a 1.203 metros. Relatórios sugerem que alguns dos maiores blocos de pedra neste complexo megalítico pesam entre 3.000 e 4.000 toneladas. No entanto, ainda não está claro se essas estruturas são feitas pelo homem ou formações naturais. A descoberta desses megálitos despertou interesse e levantou questões sobre a história e as capacidades das civilizações antigas. Alguns pesquisadores acreditam que esses megálitos desafiam nossa compreensão das habilidades humanas nos tempos antigos e podem apontar para a existência de civilizações perdidas. Número 17. O obelisco inacabado em Aswan, no Egito, é o maior obelisco antigo conhecido, embora nunca tenha sido concluído. Localizado em uma antiga pedreira de granito ao sul de Aswan, permanece em sua posição original cercado por restos de outras atividades de pedreira. O obelisco foi esculpido em granito rosa de Aswan, um material altamente durável valorizado pelos antigos egípcios.
Se tivesse sido concluído, o obelisco teria cerca de 42 metros de altura e pesaria aproximadamente 1.200 toneladas. O trabalho do obelisco foi abandonado devido a uma rachadura no granito que causou uma falha estrutural. O obelisco permanece em seu estado inacabado, com marcas de ferramentas e linhas ocres ainda visíveis, oferecendo um vislumbre das técnicas usadas pelos antigos trabalhadores. Número 16. A Pedra Ocidental, parte do Muro das Lamentações em Jerusalém, Israel, é uma das maiores pedras de construção já usadas na construção. Medindo aproximadamente 13,60 metros de comprimento e pesando cerca de 570 toneladas, está entre as pedras mais pesadas já extraídas e colocadas no lugar. A Pedra do Oeste faz parte do Muro das Lamentações, também conhecido como Cotel, que se acredita ser um remanescente do Segundo Templo, que foi destruído pelos romanos em 70 d.C. Construídas durante o reinado de Herodes o Grande no primeiro século a.C., as pedras maciças foram cortadas, transportadas e montadas sem o uso de máquinas modernas. Hoje, os visitantes costumam colocar orações ou desejos escritos nas fendas da parede, acreditando que suas orações chegarão a Deus. Número 15. As pedras Karnak, erguidas pelo povo pré-celta da Bretanha durante o período neolítico, são estimadas em 5.000 a 7.000 anos. Localizado perto da costa sul da Bretanha, no noroeste da França, o local consiste em alinhamentos de pedras, dólmens, túmulos e pedras em pé. Existem mais de 3.000 pedras esculpidas em granito local. Entre eles está um dólmen clássico com uma pedra angular de 40 toneladas apoiada em pilares de aproximadamente 1,80 m de altura. As pedras estão dispostas em várias formações, incluindo alinhamentos que se estendem por quilômetros ao longo da costa, cobrindo uma área de cerca de 40 hectares. Algumas teorias sugerem que as pedras serviram como locais de sepultamento, enquanto outras propõem que elas tinham significado religioso ou astronômico. Número 14. De acordo com as crenças Navarro, essas formações foram criadas por seres antigos conhecidos como Povo Santo, que já andaram na Terra. Localizadas na nação Navarro, uma reserva que abrange a fronteira entre Arizona e Utah, essas formações naturais se elevam a até 300 metros no céu. Nesta área específica, pode-se encontrar uma coleção de blocos perfeitamente retangulares e cúbicos. O que os diferencia é sua precisão surpreendente. Com ângulos exatos de 90 graus e linhas retas, as dimensões desses blocos são tão precisas que se assemelham a chapas cortadas a laser. Estima-se que os blocos cúbicos sozinhos pesem cerca de 670 toneladas, enquanto os blocos retangulares maiores podem pesar até 900 toneladas. Ainda mais intrigantes são os desenhos antigos espalhados pelo local que se acredita terem sido criados pelo povo navarro. Número 13. Os locais de dolmen de Gochang, Hwasun e Ganghwa, localizados no condado de Gochang, província de Jeolla do Norte, foram usados como lápides e para fins rituais. Esses locais datam do primeiro milênio a.C. durante a proeminência da cultura megalítica na Península Coreana. O local de Gochang apresenta um grande aglomerado de dólmens, com um total de 447 dólmens espalhados pela vila de Maezan. Os locais do dólmen de Hwasun contêm 596 dólmens, o maior medindo 7,30 metros de comprimento, 4 metros de espessura e pesando cerca de 280 toneladas. A ilha Ganghwa abriga um número significativo de dólmens que refletem as práticas e rituais funerários da Idade do Bronze. Os dólmens eram normalmente construídos colocando grandes pedras verticais no solo como suportes laterais e colocando uma pedra plana no topo como pedra angular. Em comparação com os dólmens encontrados em outras regiões da Coreia, os da ilha Ganghwa estão situados em altitudes relativamente mais altas, de 250 a 350 metros acima do nível do mar. Número 12. Quiriguá abriga algumas das mais notáveis esculturas de pedra das Américas. Essas estruturas monumentais, conhecidas como estelas, foram erguidas entre 200 a.C. e 800 d.C. As estelas imponentes são intrincadamente esculpidas em todos os 4 lados, com hieróglifos que vão de cima para baixo.
Os glifos e símbolos foram feitos para serem lidos como um livro, oferecendo informações valiosas sobre a antiga cultura maia, incluindo suas crenças rituais e história. Infelizmente, muito desse conhecimento antigo se perdeu no tempo. Ao contrário de outros sítios maias, as estelas de Quinguá foram esculpidas em alguns dos arenitos mais duros e densos encontrados nas Américas. As maiores estelas pesam entre 50 e 75 toneladas, sendo a estela É o maior monumento em pé do Novo Mundo. Tem quase 12 metros de altura e quase 2.000 anos. Outras estelas notáveis em Quinguá, incluindo as estelas A, B, C e D, pesam entre 20 e 50 toneladas. Número 11. O obelisco de Latrão é o maior obelisco egípcio antigo do mundo e o obelisco mais alto da Itália. Está localizado em Roma, na praça em frente à Basílica de São João de Latrão e ao Hospital San Giovanni Addolorata. Originalmente criado por volta de 1400 a.C. em Karnak, Egito, durante os reinados dos faraós Tutmés III e Tutmés IV, o obelisco é feito de granito vermelho e pesa 455 toneladas. Foi transferido para Alexandria no início do século IV d.C. pelo imperador romano Constâncio II. Em 357 d.C. foi enviado para Roma e erguido em Circus Maximus. Com o tempo, o obelisco desabou e foi enterrado sob a lama, mas depois foi escavado e restaurado. Depois de desmoronar e ser reerguido, o obelisco agora é cerca de 4 metros mais curto e pesa aproximadamente 300 toneladas. Número 10. O Osireion, localizado em Ábidos, Egito, é um antigo complexo subterrâneo com enormes blocos de granito e um estilo arquitetônico único. Associado ao culto de Osíris, o deus da vida após a morte, o Osireion foi construído durante o reinado do faraó Sete I da 19ª dinastia. A estrutura inclui grandes pilares de granito, vigas e lajes de telhado. O salão central é construído com enormes blocos de pedra, com interiores de calcário e revestimento de arenito. Grandes vigas de granito formavam o telhado do salão central e eram sustentadas por 10 colunas aproximadamente quadradas ou retangulares que cercavam a ilha no centro do salão. A arquitetura é notável pelo uso de pedras megalíticas, algumas pesando entre 60 e 100 toneladas. O granito usado no Osireion provavelmente foi extraído em Aswan, centenas de quilômetros ao sul de Ábidos, e transportado ao longo do rio Nilo. Número 9. A parede Sage, também conhecida como Montana Megaliths, é uma formação geológica em Montana, Estados Unidos. Esse muro de pedra levanta questões sobre se é uma formação natural ou os restos de uma antiga civilização perdida. Descoberta em 1996 por visitantes que exploram o Sage Mountain Center, a parede é uma característica impressionante, medindo 84 metros de comprimento e 7 metros de altura. Parte do Boulder Batholith, uma formação geológica de 75 milhões de anos no sudoeste de Montana, a parede consiste em enormes blocos de granito poligonais. Esses blocos parecem cortados, empilhados e interligados, com o maior pesando cerca de 91 toneladas. Curiosamente, acredita-se que a estrutura se estenda por cerca de 4,5 metros no subsolo, o que significa que pode atingir uma altura total de cerca de 12 metros se totalmente escavada. Número 8. Nanmadol é uma cidade antiga localizada nos Estados Federados da Micronésia, especificamente na ilha de Pohnpei. Datada do século I ou II d.C., é frequentemente referida como a Veneza do Pacífico devido à sua rede de canais e vias navegáveis que lembra Veneza. A cidade foi construída sobre uma série de ilhotas artificiais usando blocos de basalto e coral com paredes construídas com pedras de basalto em forma de bloco, algumas pesando até 50 toneladas. O peso total do basalto usado na cidade é estimado em até 750 mil toneladas. Os métodos usados para transportar e colocar essas pedras maciças permanecem amplamente desconhecidos. Lendas locais afirmam que as pedras foram levadas para o local usando magia negra ou outros poderes sobrenaturais, enquanto outra história sugere que gigantes foram responsáveis por sua colocação. Número 7.
Escondido nas profundezas da floresta estadual de Kaimanawa, na Nova Zelândia, encontra-se o Kaimanawa Wall, uma estrutura misteriosa que parece fora do lugar. O povo indígena Tuvaretoa Tangata Venua local tem uma tradição oral sobre o local, referindo-se a ele como um corrato ou pedra. O antropólogo Neville Rich notou micro-irregularidades correspondentes ao longo das juntas da parede, sugerindo que os blocos foram encaixados com uma precisão impressionante. No entanto, ele também observou que as articulações eram mal construídas, nem retas nem verdadeiramente horizontais ou verticais. Alguns acreditam que é simplesmente um padrão de fratura natural em rocha vulcânica comum na zona vulcânica de Taupo e estimado em 330 mil anos. O peso dos maiores blocos é desconhecido, mas estima-se que varia entre 10 e 50 toneladas ou possivelmente mais. Alguns até atribuem a formação a uma antiga civilização do Sudeste Asiático, como a mítica Lemúria ou o Reino de Champa. Número 6. A Muralha de Vinapo é um sítio arqueológico na Ilha de Páscoa constituído por lajes de pedra vulcânica cuidadosamente encaixadas, unidas sem argamassa. A construção da muralha é considerada um dos melhores exemplos da arquitetura Rapa Nui, conhecida por sua precisão e alinhamento estético. O estilo se assemelha a estruturas encontradas em Sacsayhuamán e Machu Picchu, no Peru, levantando questões sobre o possível contato entre os antigos polinésios e sul-americanos. As pedras usadas na parede pesam entre 10 e 20 toneladas em média, com alguns dos maiores blocos pesando ainda mais. O mistério em torno da muralha inclui especulações de que o Inca pode ter estado envolvido em sua construção, apesar de a Ilha de Páscoa estar a milhares de quilômetros da América do Sul. No entanto, os arqueólogos argumentam que a parede foi construída pelo povo Rapa Nui usando pedras folheadas cheias de entulho, enquanto os Incas normalmente usavam blocos de pedra sólida. Número 5. O Grand Mehir Brisé é um antigo monumento megalítico localizado em Locmariaquer, Bretanha, na França. É conhecido como um dos maiores blocos de pedra já transportados e erguidos por povos neolíticos. O menhir, agora quebrado em vários pedaços, foi originalmente estimado em mais de 20 metros de altura e pesando cerca de 330 toneladas. Acredita-se que tenha sido quebrado por volta de 4000 a.C., possivelmente devido à intervenção humana ou causas naturais como um terremoto ou raio. A pedra foi extraída de um afloramento rochoso localizado a poucos quilômetros de Locmariaquer. As técnicas utilizadas para seu transporte e montagem durante o período neolítico permanecem um assunto de debate. Número 4. O nome da antiga rainha egípcia Hatshepsut está inscrito em um obelisco de 30 metros de altura, pesando 320 toneladas. Este monumento imponente, feito de granito sólido de Aswan, é o obelisco mais alto do Egito. A rainha Hatshepsut, que reinou no século XV a.C., era conhecida por seus projetos arquitetônicos, incluindo a construção do Templo de Amon em Karnak. Os antigos egípcios provavelmente esculpiram este obelisco em uma única peça de granito nas pedreiras de Aswan e o transportaram aproximadamente 200 quilômetros para Tebas, moderna Luxor, através do rio Nilo. Transportar e erguer uma pedra tão grande exigiria técnicas avançadas de engenharia, possivelmente envolvendo trenós, rolos e lubrificação para reduzir o atrito. O obelisco simboliza a autoridade divina de Hatshepsut e sua conexão com o deus do sol Ra, com sua forma pontiaguda representando um raio de sol ligando-a à luz e ao poder divinos. Número 3. A Pedra do Trovão é uma enorme pedra de granito que serve como pedestal para a famosa estátua do Cavaleiro de Bronze de Pedro o Grande, em São Petersburgo, Rússia. Descoberta em Lakhta, a 6 quilômetros do Golfo da Finlândia em 1768, a pedra recebeu o nome de uma lenda local de que uma parte dela foi dividida por um trovão. Antes de ser moldada em sua forma final, com um pedestal, a Pedra do Trovão foi estimada em cerca de 1.500 toneladas. Foi transportado por 5,8 km por terra dos pântanos de Lakhta para o Golfo da Finlândia durante o inverno de 1768, arrastado sobre a paisagem russa congelada em um trenó de metal por 400 homens.
O processo levou 9 meses, após os quais a pedra foi transportada de barco para São Petersburgo. A Pedra do Trovão é considerada a maior pedra já movida por humanos sem o uso de animais ou máquinas. Número 2. As pedras Trilithon de Baalbek são um grupo de 3 blocos de pedra maciços localizados em Baalbek, no Líbano. Conhecida na antiguidade como Heliópolis, Baalbek é um sítio arqueológico com uma enorme acrópole em uma colina chamada Tel Baalbek. As pedras Trilithon fazem parte da parede do pódio no complexo do templo romano de Júpiter Baal. Cada uma dessas pedras tem aproximadamente 19 metros de comprimento, 4,20 metros de altura, 3,60 metros de espessura e pesa cerca de 750 a 800 toneladas. A camada de pedra de suporte sob o Trilithon inclui pedras estimadas em cerca de 350 toneladas e medem 11 metros de largura. Embora a maioria dos estudiosos concorde que as pedras foram esculpidas pelos romanos, as evidências sugerem que elas podem ser anteriores à presença romana na região. Algumas teorias propõem que as pedras são mais antigas do que Alexandre o Grande, que fundou Heliópolis em 334 a.C. Número 1. A pedreira de Yangshan é uma antiga pedreira localizada perto de Nanjing, China, no Monte Yangshan, também conhecido como Yanmenshan, que faz parte da Cordilheira Kongshan. A pedreira é famosa por sua enorme estela inacabada. Encomendada em 1405 pelo imperador Yongle, filho do imperador Hongwu, a estela foi concebida como um monumento para o seu pai. A pedra mede 30,35 metros de comprimento, 13 metros de largura e 16 metros de altura, com um peso estimado de 16.250 toneladas. No entanto, depois que a maior parte do corte de pedra foi concluída, os arquitetos perceberam que transportar um bloco tão grande de Yangshan para Ming-Shaoling, quanto mais instalá-lo, era fisicamente impossível. As evidências sugerem que milhões de toneladas de rocha foram removidas da pedreira, deixando paredes planas imponentes que desafiam as práticas tradicionais da pedreira. Isso implica que aqueles que operavam a pedreira possuíam tecnologia avançada para extrair e transportar essas pedras maciças. O que você acha? Como as civilizações antigas conseguiram transportar esses enormes blocos de pedra? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.